Salve Maria! Hoje, dia 3 de setembro de 2020, memória obrigatória de São Gregório Magno, Papa. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lançavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós percebemos, a palavra do Senhor Jesus, que é de um certo modo comprimido, e sobe a barca porque o povo estava realmente sedento de ouvir a sua palavra, o seu ensinamento, e estavam realmente avançando cada vez mais para cima dele. Então Jesus sobe numa das barcas que estavam ali no lago de Genezaré, e da barca ele pregava o anúncio da chegada do reino, convidava as pessoas à conversão, curava as feridas, sarava os corações, E realmente esta era a missão de Jesus, acolher a todos. Claro, depois que a multidão, com certeza, estava farta de ouvir a palavra de Deus, ele havia concluído a sua pregação, todos voltaram para suas casas e ele pede a Pedro, para que ele leve o barco para águas mais profundas. É interessante que essa linguagem que Jesus utiliza serve para nós, para nossa reflexão. Ir sempre para águas mais profundas, para nos abandonarmos em Deus e na sua vontade. Tem gente que quer ficar sempre na beiradinha, com água nos pés, confortável, muito tranquilo, mas não é isso que Deus quer de nós. Quer que nós avancemos, que sejamos capazes de nos lançar com coragem, esperança e na fidelidade dentro da vontade de Deus. Então é necessário, ir para águas mais profundas, do que náutum. Então, Simão Pedro vai e Jesus diz para ele lançar as redes. E ele diz: Senhor, trabalhamos, durante todo o tempo, a noite inteira e nada pescamos. Mas pela palavra do Cristo ele lança as redes. E foram incapazes de recolherem apenas um barco. É interessante, esta pesca milagrosa, e mais ainda quando Pedro se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua miséria. E é tão belo quando nos deparamos, com verdadeiros cristãos católicos que se reconhecem pecadores e buscam na igreja a remissão dos seus pecados e buscam no sacerdote. Tem gente que a vida toda fica procurando uma confissão comunitária. Ou até mesmo quer burlar a confissão. Já está cometendo mais um pecado. Então é buscar um exame de consciência que realmente nos ajude a mergulhar, no espírito de arrependimento, para nos reconhecermos pecadores. É necessário
que o cristão católico se reconheça pecador. E aqui essa imagem de Pedro é a imagem de todos nós, que devemos nos reconhecer diante de Deus, diante de Cristo, né? Diante de toda a autoridade, da onipotência de Deus, nos reconhecermos um nada, nos reconhecermos verdadeiros pecadores. E assim nós o somos. No ato penitencial da missa, nós rezamos por minha culpa, minha tão grande culpa. Será que realmente você sente a contrição pelos teus pecados? É bom examinar a consciência e realmente perceber: será que realmente a palavra de Deus tem modificado o meu coração? Será que a minha última confissão, que com certeza deve ter muito tempo por causa da pandemia, né? E você deixou algum pecado, ou até tentou burlar o sacerdote, né? Ou até buscou um padre já velhinho, meio surdo ou moco, né? Para enganar a si mesmo, dizendo que está fazendo uma boa confissão? Atenção, com as coisas de nosso Senhor nós não brincamos. Então é necessário assumir o seu erro e o seu pecado. E na próxima confissão começar. Tive medo, tive vergonha de dizer tal pecado, eu omiti, eu não disse o pecado completamente, e ter essa coragem em Deus. E pode ter certeza que o sacerdote, em nome de Cristo, vai acolher as suas misérias e vai realmente te dar esta possibilidade de reatar com o Senhor. Jesus, ainda completando esta perícope, diz, não é, a Simão e com certeza aos outros discípulos, né? Não tenhais medo. O medo nos paralisa, né? O medo nos torna incapazes de fazer alguma coisa. Então, o medo tira as nossas possibilidades. Sentir um friozinho na barriga, não é? Quando você vai cantar, né? Eu digo para mim, quando fizemos o Convocação, né? Quando eu vi o palco, a iluminação, toda aquela parafernália para que acontecesse, chega a dar um friozinho na barriga. E não tem aquele que não tenha. Não é? Será que vai dar certo? Será que vai ter alguma falha? Não é? Claro, nas nossas lives, né, que não são todo aquele aparato, mas que a gente faz com muito carinho, claro que sempre dá, né, aquele friozinho na barriga. Né? Mas não é um medo que nos paralisa. Não é um medo que nos faz fugir da vontade de Deus. Mas é um sentimento que, à medida que vai passando o tempo e nos firmamos, aí nos enchemos da graça de Deus, da coragem e a coisa caminha. Mas aquele que fica paralisado no medo não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. É incapaz, né, de retomar o caminho. Por isso Jesus diz, não tenhais medo. E Jesus diz hoje para você, não tenhais medo. Tenha coragem para avançar em Deus, para buscar a Deus constantemente, para fazer dele o seu refúgio e proteção. E Jesus diz ainda aos discípulos, de hoje em diante, tu serás pescador de homens, a Pedro. Né? E claro, consequentemente aos discípulos e consequentemente a toda a igreja, pescar homens e mulheres para Deus. Este é o nosso objetivo, este é o seu objetivo como leigo, como leiga, como religioso, como religiosa, né? Levar as pessoas ao encontro com Cristo, com o nosso testemunho, com o nosso falar, com o nosso agir, né? Fazer com que as pessoas percebam que nós transpiramos Cristo, que trazemos o odor de Cristo. E esta é a nossa missão aqui na Terra. Enquanto católicos, enquanto cristãos. Levar o nome de cristão é levar consigo Cristo. Então peçamos, irmãos e irmãs, a nosso Senhor que Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para seguirmos adiante como os discípulos. Não termos medo de avançarmos para águas mais profundas, ou seja, para alcançarmos a Deus como Deus e alcançar o irmão apresentando Deus. Que assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Te pedimos, Senhor, a tua graça e a tua bênção
sobre estes vossos filhos que hoje estão cheios de medo, que perderam a esperança, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los, possa orientá-los e enchê-los do dom da fortaleza, da graça batismal para que eles possam caminhar e mergulharem para águas mais profundas em direção ao seu coração, para viverem plenamente como testemunhas do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.